E aí, galerinha que vem aqui escutar meu podcast. Primeiramente, queria agradecer pela volta daqueles que sempre estão aqui para me escutar. E agradecer também sempre às novas pessoas que vêm aqui e dão uma chance para escutar o que eu tenho para dizer. Hoje a gente vai continuar a nossa caminhada falando sobre a gente, só que hoje de uma maneira diferente. Hoje eu convido a vocês a entenderem os desdobramentos da vida a partir das perspectivas da psicanálise e da psicologia, um pouco da perspectiva química do nosso corpo, através da neurociência, e partindo da reflexão dos meus filmes favoritos. Então eu espero que vocês gostem e sejam bem-vindos ao meu diário. Olá, eu espero que as coisas estejam bem, e se as coisas não estão tão bem assim, espero que você se sinta bem depois de ouvir essa voz maravilhosa que fala bem gostosinho no seu ouvido. Falando em gostosinho, estamos aqui hoje, eu precisamente, para falar a respeito, para falar sobre química. Realmente química é essa que a gente aprende na escola, que a gente é forçado a aprender, só que eu acho que de uma maneira muito mais interessante, de uma perspectiva a partir de um filme, que eu não vou falar qual filme que é, caso as pessoas não tenham assistido, talvez pode ter spoiler do filme, então eu vou falar só as ações e não vou falar o nome do filme. Esse é o primeiro podcast que eu me organizo e divido as coisas que eu vou falar em tópicos, só para eu me situar, para não ficar tão devaneado assim, embora eu goste dos devaneios, só que dessa vez eu quis fazer diferente. Eu dividi o filme, que para mim é o meu filme favorito, em 3 etapas, e como esse filme faz eu entender muito sobre a minha realidade e sobre a realidade do mundo que eu enxergo atualmente. O primeiro ato do filme fala muito em questão sobre os estereótipos que envolvem a sociedade e os preconceitos que rodeiam ela, sejam ela em todos os aspectos. Tudo que reprime a gente de expressar quem a gente é. E isso a gente não escolhe. A gente nasce num núcleo familiar e a gente é submetido a um ambiente que nos reprime. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E é muito foda a gente lidar com isso, não é um processo fácil. Por causa que isso envolve um dos aspectos fundamentais para a nossa vida, que são as necessidades materiais, por exemplo. Como que eu, enquanto eu gravo os podcasts, eu tento imaginar com quais são as pessoas que eu tô falando sobre. E tento falar, quando eu tô fazendo podcast, eu tô falando pra mim. Então, eu parto um pouco do que eu vivi, do que eu tenho de experiência terráquea. E as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades financeiras limitam a gente de fazer algumas coisas, por exemplo. De mudar algumas coisas. Porque tem pessoas que passam fome. Tem pessoas que não têm acesso à informação. Tem vários pontos, inúmeros pontos que a gente pode falar aqui, tá ligado? Então isso é um fato, isso existe. E a gente precisa enxergar isso. Que pra falar dessas coisas que eu tô falando e pra eu agir e pra outras pessoas tentarem agir da maneira que elas queiram intervir na vida delas, tem coisas que vão além delas mesmas que as limitam, que são, quando a gente começa a falar, que são a repressão da sociedade, que uma das expressões são através das necessidades materiais, que não são atendidas a todo mundo. Então isso limita o ser de se expressar em sua plenitude, por exemplo. E isso acontece no primeiro ato do filme, e eu acho isso fantástico. Porque no primeiro ato ele fala tanto de coisas internas quanto coisas externas que limitam o personagem principal a expressar quem ele realmente é. Então fala muito sobre a realidade. Fala muito sobre a realidade da qual eu tô próximo. E de quais muitas pessoas estão próximas e poucas pessoas estão distantes dessa realidade. Então acho
acho que esse primeiro ato é importantíssimo e me traz muita motivação para a vida em si. Já pro segundo ato, é um pouco do primeiro ato, só que com um pouco de mais amadurecimento. No primeiro ato, o personagem ainda é uma criança. E no segundo ato, o personagem é um adolescente. E aí ele passa pelas fases na qual eu tô passando, por exemplo, que é a autoaceitação junto com a realidade social que a gente vive, que é um pouco do primeiro ato. Só que quando a gente é criança, a gente não tem consciência ainda, a gente está formando nosso caráter, a gente está aprendendo o que são valores e o ambiente vai ditar quais são os nossos valores. A gente ainda não tem uma autonomia, talvez, eu não sei. Talvez talvez eu tinha e não lembro, mas eu sinto que agora eu tenho mais uma autonomia, que é o que o personagem começa a tentar ter essa autonomia por si, mas que ainda a realidade social que ele vive ainda o reprime. Então ele não consegue se manifestar em plenitude porque o ambiente externo não permite que ele flua. E eu não sei como a gente lida com isso. Quando o ambiente externo a gente nos limita do nosso ser, onde a gente vai buscar refúgio. Eu não lembro como eu busquei meus refúgios. Agora a vida tá diferente, então agora muito da realidade que eu vivo não é mais tão repressora quanto era antes, mas para algumas pessoas ainda é. E eu não sei o que falar para essas pessoas. É um ponto de interrogação bem interessante. Seguindo adiante, vem o terceiro ato, que é quando o personagem ele envelheceu no corpo. Ele já é mais velho fisicamente, mas espiritualmente e mentalmente ele ainda carrega com si a repressão e a autoaceitação que ele herda junto com a repressão social, que de alguma forma o personagem tenta driblar. E ele acaba driblando por causa que ele se apaixona por um outro personagem. E aí chega no que eu queria falar do terceiro ato, que vem o que eu falei no começo do podcast, que é a química. Por que química? Porque boa parte da nossa busca, boa parte das nossas ações vai de encontro com a produção de substâncias químicas, sejam elas externas ou internas a gente. E essas produções e esses estímulos são gerados principalmente pela dopamina, pela serotonina e pela... Opa, esqueci o nome. Eu vou ficar só com dopamina e serotonina porque eu escrevi a terceira aqui, só que a terceira que eu coloquei é dopamina. Então vai ser dopamina, serotonina e dopamina. E aí vocês vão saber qual é a terceira, que eu já esqueci o nome, só pra não perder o feeling. Então, e o que tudo isso pra mim tem a ver com a química? Porque a gente tá buscando esses estímulos, e esses estímulos vêm das nossas 3 necessidades, que eu acredito serem básicas para a expressão nossa com plenitude como ser humano aqui na Terra, sendo elas as nossas necessidades espirituais, que a gente vai se encontrar através da nossa religiosidade ou através de qualquer outra forma, cada um tem o seu próprio caminho, as necessidades psíquicas, que estão relacionadas ao corpo, a ter uma mente saudável, a não estar sempre rodeado pela ansiedade, pela depressão e pela repressão do próprio corpo, de não aceitar o corpo que nos é herdado, a gente não escolhe.
a nossa composição genética do nosso corpo. A gente nasce, tem consciência dele e tem que lidar com ele. E as necessidades materiais. A gente vive no mundo capitalista, a gente vive no mundo de relação de trocas, e a gente sabe como as necessidades materiais são necessárias para a nossa sobrevivência ou para a nossa vivência na sociedade que a gente vive atualmente. E todas essas necessidades, elas são produtoras, talvez, externas das produções químicas, que sendo ela a dopamina, a serotonina, que estão muito relacionados à sensação de prazer. A gente sente prazer quando a gente está conectado espiritualmente com a gente mesmo. A gente sente prazer quando a gente consegue realizar coisas com o nosso corpo, a gente aceita a gente se livra de alguns traumas, a gente consegue lidar com questionamentos. A gente também libera essas sensações químicas, a gente estimula a dopamina e a serotonina. E quando a gente tem as necessidades materiais atendida, a gente acaba se livrando de algumas preocupações que não era para todo ser humano ter. Não era pra gente se preocupar em não ter saúde de qualidade, não era pra gente se preocupar com segurança, não era pra gente se preocupar com falta de alimento, não era pra gente se preocupar com falta de emprego. Essas coisas vão gerando um estado psíquico colapso, deixa nosso estado psíquico em colapso, por exemplo, fazendo com que a gente não consiga ver o mundo de outra forma. Então a gente se limita àquela realidade que não é escolha nossa. Entende? Que é a realidade que vai ditar muito do que a gente, às vezes muito do como a gente vai expandir. E às vezes a gente consegue dar uma burlada ali, a gente consegue dar uma esquivada, mas em alguns casos é foda pra caralho, entendeu? Então por isso que é delicado falar sobre isso. E então eu acho que só pra fazer um grupãozão assim, é pra gente entender que todo nosso percurso tá em busca dessas sensações, dessa produção química no nosso corpo que gera prazer. E todas essas etapas, a espiritualidade, a nossa relação com a nossa psique e com o nosso corpo, e que nossas necessidades materiais são produções externas dessa substância química que gera prazer, que é muito gostoso. E aí vem algumas substâncias que a gente gera ela internamente, seja ela através da meditação, seja ela através de relações sexuais saudáveis, seja ela através de exercício físico, seja ela através de músicas, seja ela de inúmeros estímulos saudáveis dessas produções químicas maravilhosas que rodeiam o nosso cérebro e que fazem a gente se sentir muito bem com a gente mesmo e com o universo. E abrindo um parênteses para falar um pouco de quais outros estimulantes que às vezes excedem a quantidade que o nosso corpo procura manter o equilíbrio, que são o que a gente chama através de... Algumas pessoas chamam de drogas, mas eu acho legal chamar de estimulantes, por causa que alguns deles são muito... Dependendo de como utilizado, dependendo de que maneira a gente utiliza, gera vícios, por exemplo, geram problemas por prazer momentâneo, sendo elas algumas drogas que a gente já conhece, que geram um prazer. Eu acho que a que eu gosto de dar um exemplo é a cocaína, que ela gera um pico alto dessas produções químicas que geram prazer muito excessivo num curto período de tempo. Então ela tem um curto período de duração e você chega a um pico muito forte disso, só que depois você tem uma ausência dessa produção, porque o nosso corpo não consegue produzir essa alta quantidade num curto período de tempo. Então a gente sente uma falta, e aí o corpo fica tentando repor essa sensação. Então a gente vai ter cada vez mais gerando mais doses, porque já não é um negócio mais interno do nosso corpo produzir isso por si mesmo. É algum negócio muito, muito excessivo externamente que faz com que aumente essa taxa. E aí a gente acaba tendo esse desequilíbrio, que gera vícios e gera vários outros problemas sociais por causa disso. Usando da maneira que a gente sabe que as pessoas utilizam, que a gente tem contato. Pode ter uma maneira mais saudável de utilizar isso. Eu não conheço. Por isso que eu não gosto de chamar de drogas. Por isso que eu gosto de chamar de estimulantes, porque eu desconheço. Então pode ter uma utilização mais adequada das substâncias naturais que envolvem a cocaína, não as substâncias químicas, por exemplo. Porque está aí na natureza, talvez a gente possa utilizar ela de alguma forma. A folha de cocaína pode ser utilizada de alguma forma. Muito interessante, aliás.
tá aí pra gente parar de perder alguns preconceitos. E é isso, gente. Dessa vez foi diferente. Dessa vez foi legal também. Mas foi diferente, eu tô me sentindo de outra maneira diferente ao falar sobre isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, que eles tragam uma consciência maior da gente sobre a nossa realidade, ajude a gente a lidar com a gente mesmo e com as ocorrências da vida. Provavelmente você já terminou de escutar o podcast, então eu gostaria de pedir a oportunidade para os ouvintes. Eu gostaria de iniciar um quadro novo, cujo nome é O Seu Diário. Esse quadro consiste em a gente poder destrinchar as histórias a respeito dos desafios que os ouvintes podem ser que estejam passando, não importa quais sejam, de forma que a gente possa ampliar mais cada vez nossa perspectiva de entendimento e de atividade a respeito das nossas situações da nossa vida, tentando trazer mais intervenção, trazer mais atenção, autoconsciência, de forma que nós juntos possamos desenvolver a nossa autoconsciência a respeito das coisas que nos rodeiam. Acho que seria interessante que as histórias venham de forma anônima e que caso o ouvinte se sinta à vontade para criar um nome fictício para que ele saiba que o podcast fala a respeito de sua história, seria interessante. E então eu aguardo as histórias de vocês no e-mail do canal, que é sejam bem-vindos ao meu diário @gmail.com, e ele também vai estar na descrição. Então eu espero que vocês me deem esse voto de confiança para que a gente possa se expandir em conjunto e que a gente construa o seu diário e o nosso diário. Então, obrigado pela oportunidade e espero as histórias de vocês. Então, até a próxima e sejam bem-vindos ao seu diário.